Igreja, vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nesta manhã profética e nós estamos também preparando para a Santa Ceia, que vai ocorrer logo mais à noite, a primeira Santa Ceia do ano. E nós estamos nesta semana ministrando sobre o temor de Deus, ou obedecer a Deus, ou fazer a vontade restrita de Deus, para que venhamos agradá-lo a Ele. Então vamos ler agora a palavra profética desta manhã, e à noite a primeira Santa Ceia, que será relatado segredos de Deus, que Deus tem revelado de forma profunda para esse ministério, porque há muito Deus manifestou, falou: meu filho, vou lhe falar o que é a igreja tornar gloriosa. Então ele foi revelando, mostrando, muitas vezes foi visões que nem entendíamos, aí com o tempo que fomos aprendendo sobre a igreja tornar gloriosa. Aí pensávamos, a igreja gloriosa tem que ter doutrina humana, fomos até conviver com pessoas que vivem legalismo, roupa, cabelo e coisas desse tipo, e foi pior. Aí depois fomos, a visão gloriosa é ter líderes, é fazer o G12, e também não adiantou. Não, a visão gloriosa é guardar o sábado, a lei. Então nós já experimentamos de tudo, mas nada disso foi trazendo revelação daquela visão. Aí um dia Deus falou: meu filho, a igreja gloriosa é ter o caráter do teu Senhor, é mudar, é morrer o homem adâmico. Roupa não mata o homem adâmico, obedecer lei não mata o homem adâmico, guardar sábado não mata o homem adâmico, e só que querer fazer a minha obra na carne não mata o homem adâmico, vai ter mais glória humana. Então aí com o tempo é que fomos entendendo o que a igreja torna santa e gloriosa. O mandruvá virar borboleta, orar no Espírito, lutar contra o homem adâmico, morrer o homem carnal, deixar o Espírito Santo dominar e desenvolver o homem interior. Aí o homem interior leva a viver a estrita vontade de Deus. É o que está sendo pregado agora, que nesse ano que passou foi deixar os rudimentos da carne para andar no Espírito. E agora nós vamos falar sobre o que ocorre na medida que obedece a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. Se você tem a Bíblia, então vamos fazer a leitura hoje, no Salmo 25, onde vai ser lido nesta manhã, e à noite a primeira Santa Ceia do ano. Coisa impressionante que está ocorrendo, e a promessa de Deus cumprindo, que Ele falou: quando muitos ouvirem e crerem, e no meu tempo então vai desencadear um grande mover dele. Mas primeiro nós temos que entender também o que é viver estritamente a vontade do Pai. Então vamos ler Salmo 25, e nós vamos ler a partir, ou o verso 14. Nós vamos ler aqui na Bíblia Jerusalém. Então vamos ler esta passagem. Salmo 25, verso 14. Diz o seguinte: os segredos de Deus, aqui na Bíblia Jerusalém diz que Deus tem os seus segredos, e para os que obedecem a Ele estritamente. Em outras Bíblias está para os que temem a Ele. Na Bíblia Monfort diz: para aqueles que vivem estritamente para satisfazer a vontade do Pai, Ele vai revelar os seus segredos. Ele lhe fará saber os segredos da sua aliança, ou do seu concerto. E os meus olhos estão continuamente, portanto, no Senhor, porque Ele tirará os meus pés do mal. Em outras Bíblias, da rede, ou em outras traduções, do sistema negativo, para viver a vontade de Deus. Então nós lemos aqui 2 versículos em 3 Bíblias. Então podeis assentar, e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então há muito Deus declarou sobre a igreja tornar santa e gloriosa. Mas Ele falou: meu filho, é um caminho árduo,
porque a minha glória, quando manifesta ou busca ela repele o inimigo e a carne adâmica. Então por isso que Deus falou, é como a onda de mar que vem e arrasa tudo, e os que permanecem é os que resistiram ao confronto com Deus. Isso foi uma visão de uma onda. Por isso que muitas pessoas saem, abandonam, traem, quebram as amizades, dá as costas, mas não é porque as pessoas agem por si mesmas, é por causa da carne adâmica que vai sendo confrontada com a glória de Deus e não resiste. Por isso que o povo de Israel não queria subir o Sinai. Falaram, se subir lá vamos morrer, fale Moisés conosco, mas Deus não. Então tem pessoa que fica só querendo ouvir a oração de um líder, ou receber de alguém, ou que alguém ore, ou se espelhando em alguém. Mas isso é o que Israel fez. Nós é que temos que todos tornar íntimos de Deus, mas quando busca a glória do Pai, então nem todos ficam ou permanecem, porque o povo tem horror da glória de Deus. Por isso que Israel falou, não, subamos lá, vamos morrer todos. Aí Deus não agradou da maior parte de Israel, que saiu do Egito para Canaã. Isso é exemplo para nós. Então como que tem que fazer? É orar no Espírito, é matar o homem adâmico. Quanto mais esvazia o homem adâmico, mais você vai ser atraído da glória de Deus. Quanto mais a carne está forte, menos quer a glória de Deus, só quer os favores de Deus, que alguém ore, que alguém busque, ou que Deus abençoe, mas não muda o caráter. Então por isso que tem que declarar a morte do homem adâmico, orar no Espírito, viver cada dia como último, e ter como inimigo você mesmo. Seu pior inimigo é o homem adâmico, e viver na mente Cristo, levar os pensamentos cativos a Cristo, porque evangelho de legalismo adianta, de sacrifício. Veja lá em Filipenses 15, mesmo que pregam o evangelho, estão pregando por comércio, por fingimento, por legalismo, por contenda, por competição, por emulação. Não vai adiantar, vai trazer condenação. Temos que agir como Cristo agiu, é o evangelho glorioso. O parâmetro é Cristo, o modelo é Cristo. Então na medida que vai andando o Espírito, vai se assemelhando a Cristo. E alguém pode falar, mas isso é difícil, é pesado, e ninguém vai entender, até quem está convertendo não vai dar entendimento. Mas veja o que ocorreu na Igreja dos Apóstolos. As pessoas já convertiam, já se voltavam para Deus, tinha mudança, e já agiam rapidamente, e todos foram agindo como Cristo, como em Antioquia, todos foram chamados cristãos, e cada vez a igreja caía na graça do povo. Por quê? Porque iam na simplicidade do evangelho. Toda pessoa que abomina o homem adâmico, vê si mesmo como o pior inimigo, deixa o Espírito de Deus atuar, a metamorfose já ocorre rápido, e a pessoa vai ter tendência de agir como Cristo. Mas por causa das contaminações hoje, legalismos, evangelho de fingimento, e porque as pessoas são levadas a só ouvir o que necessita da carne, dinheiro, riqueza, casamento e vida terrena, então as pessoas buscam a Deus só para as coisas da vida e vão tornar os mais miseráveis homens, como está em Coríntios 15. Mas os que vão andando no Espírito é que vão tornando a igreja tornar santa e gloriosa. Então você tem que deixar o Espírito de Deus mudar, orar no Espírito, querer a mudança, a metamorfose. Deixe os rudimentos e prossiga a maturidade. Então os rudimentos já foi falado o que é. Agora prosseguir a maturidade, um dos pontos básicos é aumentar cada vez mais o desejo de fazer a vontade do Pai. Por isso que Jesus falava, não é comida, não é bebida, é a vontade do Pai. A vontade do Pai é viver por Ele, é viver para Ele, é querer o que Ele quer que se faça. Então isso já foi falado ao longo da semana, o que ocorre na medida que faz a vontade do Pai. Então Jesus em muito sofreu para fazer a vontade do Pai. O sofrimento anda junto com fazer a vontade do Pai. A comida e a bebida é a vontade do Pai primeiro. Jesus, ele teve que confrontar até Pedro. Pedro falou, mestre, não vai a Jerusalém, tu vai morrer lá, tu está falando isso. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás, não cumprirei a vontade do Pai. Então muitas vezes tem que confrontar até pessoas.
E Pedro se sentiu até ofendido, mas depois ele entende que Jesus priorizava a vontade do Pai. Os familiares de Jesus estavam lá fora na casa, Jesus pregando, e alguém fala: mestre, teus familiares, tua mãe, teus irmãos estão lá fora, porque Jesus teve irmãos e irmãs, de Maria e José, mas muitos nem aceitavam ele na Judéia, e eles vão atrás dele, porque ele vai para Galileia. Aí Jesus fala: quem é minha mãe e meus irmãos? Aquele que faz a vontade do Pai, esse é minha mãe e meus irmãos. Os parentes ficou lá fora, ele não parou de pregar para satisfazer família, mas para satisfazer a vontade do Pai. Então Jesus confrontou. Por isso que a vontade do Pai afasta as pessoas, porque a pessoa tem que morrer mesmo para satisfazer a Deus. Mas aí que a glória de Deus manifesta, aí que o poder de Deus se cumpre, aí que o propósito de Deus se realiza. Seria muito fácil falar: não, a vontade de Deus é que você não vista mais vermelho, não beba mais Coca-Cola, não tome mais banho de sabão perfumado. Eu vivi isso, era obrigado a tomar banho só de sabão de coco. Se tomasse Coca-Cola, estava tomando cocaína. Tinha vezes que eles obrigavam a dormir até de paletó e gravata. Não, Jesus volta, você tem que estar preparado, podia nem pôr pijama. Tanto legalismo. Falei: mas isso não é igreja gloriosa. Mas Deus deixou permitir ver, para ver como que o inimigo torce a palavra para falar de Jesus, para enganar as pessoas, por legalismo, fingimento, evangelho de contenda, de dar sacrifício para ver se Deus abençoa. Mas há um dia Deus falou: meu filho, o que eu lhe mostrei é a mudança, é morrer o homem adâmico, é meu espírito que muda, metamorfose, o mandruvá vira borboleta. Tem que deixar ele mudar, você tem que odiar a si mesmo. Viva cada dia como o último. Ore para morrer todo dia. As igrejas não oram para morrer. Você pode ir em todas as igrejas, ninguém está orando para morrer o homem adâmico, mas não, você tem que viver a doutrina, é assim que ele está agradando a Deus. Você tem que vender o carro para dar para a igreja. Não, você tem que fazer isso, aquilo, muita campanha para Deus abençoar, e só fica nisso. Isso não é a igreja gloriosa, isso é o joio que foi lançado pelo inimigo. Mas a igreja que torna gloriosa, ela vai andando no espírito, o homem vai mudando, transformando dia após dia, vai mudando o caráter, vai mudando os pensamentos, vai transformando dia após dia a mente. Cristo vai ocorrendo. Então, na medida que obedece a Deus, é que Deus vai operando. Então veja bem, Jesus confrontou Pedro, sua família. Jesus não aceitou a proposta dos gregos, porque os gregos chegaram perto de Filipe e falou: queremos falar com o teu mestre. Aí Filipe fala: mestre, tem uns gregos aí que estão te aceitando, eles não estão te condenando, mas querem lhe falar. Aí Jesus falou: não vou conversar com os gregos. Por quê? Porque os gregos não atacaram Jesus, mas era para levar ele para a Grécia, para levar ele para ele pregar a sabedoria dele na Grécia, como uma simples filosofia. Mas Jesus falou: não vou para a Grécia, vou cumprir o cálice do meu Pai. Se ele fosse para a Grécia, ele não ia para a cruz, ele ia viver bem na Grécia, porque ele ia ser considerado um homem sábio. E lá na Grécia, eles aceitavam todo tipo de sabedoria. Tinha vários nichos que representavam a sabedoria humana. Mas Jesus não quis sabedoria humana e honra humana. Então Jesus confrontou até a honra humana e a sabedoria humana, a filosofia humana. Porque na Grécia aceitavam todo tipo de sabedoria, de cultura, aceitava tudo como uma mente humana. Mas Jesus não queria ser uma mente humana simplesmente, mas o Salvador, aquele que veio morrer. Então ele não quis honra de ir para a Grécia, mas ir até a cruz. Ele confrontou até o sistema mundano, e isso é o exemplo para nós. Então veja bem que Davi então escreve que os segredos de Deus são para aqueles que vão tendo temor de Deus, ou que fazem a vontade de Deus, e ele fará saber os segredos da sua aliança. E aí então que vai fazer coisas tremendas e sobrenaturais. Mas o que é o segredo de Deus? Por que fazer a vontade de Deus? Ele revela os segredos da sua aliança. Porque na realidade, os segredos de Deus é igual a um contrato. Você, por exemplo, alugar uma casa. Aí você tem lá
um contrato de deveres e favores. Se você ler o contrato, você vai saber o que deve e o que não deve. Se você só aluga a casa e não sabendo o que tem que cumprir, o que é dever, aí você vai estragar a parede, vai fazer algo errado, aí vai ter penalidade. Então você tem que saber os segredos da aliança, tem que saber os segredos do que tem no contrato. Do contrário, você vai ser penalizado. Então assim é a obra de Deus. Quando você é temente a Deus, o Espírito Santo vai te falando: meu filho, eis aqui a aliança que Jesus fez com o Pai. Aqui tem as cláusulas, aqui tem as regalias, os deveres, aqui tem as declarações de Deus, aqui tem tudo que é necessário fazer para a aliança se cumprir. Do contrário, vai ter problema. Por isso que diz aqui que os segredos de Deus é para aqueles que fazem a vontade dele. Ele fará saber os segredos da sua aliança. Então veja bem que Jesus fez uma aliança com o Pai. Morreu, derramou o sangue, fazemos a Santa Ceia que vai ser feita à noite. Mas há uns segredos dentro dessa aliança. E o que é um segredo? Segredo é algo que é falado para alguém que teme, que faz a vontade dele. Então tem coisas na nova aliança que só quem teme a Deus que ele vai mostrando aquele contrato, o que é, o que significa. Isso que a igreja dos apóstolos foi entendendo. Isso que o apóstolo Paulo ouviu. Quando ele é arrebatado, ele ouve palavras inefáveis, que não é lícito nem o homem natural saber, coisas tremendas de Deus. E ele tem revelado: meu filho, na medida que minha igreja torna gloriosa, vou revelar os segredos aos meus fiéis da minha aliança, para que saibam o que tem que fazer, o que vai ter de regalia, o que tem que cumprir. Aí vai cumprir todo o contrato, vai cumprir todas as regalias. Fizemos um exemplo tosco de um contrato de aluguel como uma comparação com a aliança, porque na realidade Jesus fez uma aliança, um contrato de Deus com os homens através de Cristo. Mas dentro desta aliança há segredos, há cláusulas que Satanás não sabe, que demônio não sabe, mas ele revela aos que obedecem a ele. Por isso que o inimigo, quando soube que Jesus, Filho de Deus, veio na terra, ele ficou perturbado, desbaratado. O inimigo não sabia nem que Jesus faria na terra. Era um segredo de Deus. Algumas coisas se revelou, que ele morreu, pagou o preço no nosso lugar e morreu no nosso lugar. Então esses segredos foram se revelados, mas nem Satanás, ninguém sabia. Ninguém nem sabia quando Jesus viria na terra como Filho de Deus para salvar a humanidade. Isso já foi criado lá entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, segredos da aliança. E aqui diz que esses segredos são revelados ao que teme a Deus. Então por isso que eu falava: meu Deus, eu já não tomo nem Coca-Cola, não tomo nem mais banho com sabão perfumado, e eu tomo banho até de sabão de coco, estou dormindo de paletó, mas tu não está me revelando nada. Tu me deu as visões, mas está ficando pior. E não adiantou. Aí Deus falou: meu filho, não é esses legalismos, não é dar sacrifício, você tem que morrer o homem Adão. Então por isso que demora ao longo do tempo. E eu falava com os outros líderes, não dava crédito, não aceitava. Fala até hoje com irmãos, ainda tem irmão que sai, que dá discreto, quebra as amizades, por causa de não querer a glória de Deus, porque a glória de Deus afugenta mesmo. Se estiver na carne, corre. Mas se a pessoa fala: não, eu vou andar no Espírito, aí atrai. Então veja bem que eu falava lá com os outros líderes da glória de Deus, e eles chegaram até me expulsar das reuniões, me tiraram até da diretoria, sem eu até saber que eu falava sempre da glória de Deus. Isso que ocorre. Então isso ocorre aqui, em todo lugar que buscar a glória de Deus,
Se a pessoa estiver na carne, não vai querer. Mas se a pessoa não quer, contemplar agora o Pai, tem fome e sede de Deus. Isso é o temor de Deus. E quem faz isso não será confundido. Aquela geração que saiu do Egito, Deus não agradou da maior parte deles. Isso é exemplo para nós. Então Jesus quer a igreja que torna gloriosa. E então, na medida que torna espiritual e faz a vontade do Pai, ele começa a falar: meu filho, vem aqui, vou lhe revelar os segredos da minha aliança. Veja bem, se está falando segredo, então é porque é algo que está oculto, está nas entrelinhas, está pelo Espírito de Deus arquivado, ou como uma palavra tem que ser revelada, tem que trazer luz à palavra. Só na letra não encontra, a letra mata, é o Espírito da palavra que vivifica. Então os segredos de Deus estão nas Escrituras, mas estão intrínsecos, estão nas entrelinhas, está na revelação da palavra, chamada a palavra que torna rema, revelada. Então, na medida que vai tendo temor de Deus, os segredos vão se revelando. E quando você sabe do contrato, aí você sabe o que tem que fazer e o que vai ter de regalia. Voltando ao exemplo do contrato, está escrito lá nas cláusulas: deveres do inquilino: não pregar prego nas paredes, não estragar a pintura, ou devolver tudo como era antes, não fazer mudança na pintura sem autorização do dono. Não tem lá essas cláusulas? Você está sabendo lá, aí você lê, estuda e você já está consciente. E você lê lá que tem direito de renovar o contrato, tem direito de ficar na casa, tem direito de preferência se vender o imóvel. Não é um contrato que está lá, você é o primeiro, se for vender o imóvel, você é o primeiro a ser oferecido imóvel. Isso é na lei, está dentro dos contratos, isso é os suas regalias. Estão trazendo para a nova aliança. Então tem lá cláusulas de obrigação e de deveres e de regalias que Deus tem aos que fazem a vontade dele. Então nesses últimos tempos ele tem revelado segredos da sua aliança, tanto aquilo que tem que ser feito, como aquilo que vai tendo de usufruto para nós na terra e na eternidade. Então já começaremos a falar à noite agora na Santa Ceia, algo revelado tremendo, gigantesco. Por que Deus não fala antes? Porque na medida que a igreja vai tornando espiritual, na medida que ele vai percebendo e vai ficando fiel, que quer andar no Espírito, aí ele vai vendo que há temor de Deus. Então não é para todos, mas sim para os que vão tendo temor de Deus, andando no Espírito, fazendo a vontade do Pai. E há segredos de Deus que ele vai revelar, e já está revelando. Se você ler lá na igreja dos apóstolos, coisas sobrenaturais eles entendiam, eram revelados a eles, e eles viviam e praticavam, e a igreja tornou gloriosa, e houve um grande avivamento, houve algo gigantesco, sobrenatural que ocorria. Por exemplo, um dos grandes segredos que foi revelado na igreja primitiva, Atos capítulo 13, o que está lá escrito? Que a igreja estava reunida, pastores, mestres, apóstolos, pregadores, Paulo, profetas, todos os fiéis estavam ali na igreja de Jerusalém reunidos. Mas na aliança de Deus, o que declara? Um dos pontos da nova aliança: o Espírito Santo é o majoritário. Ele dá a palavra final na igreja de Jesus. Ele é que dá a ordem final. Ele é que dirige a igreja. Atos capítulo 13. As igrejas estão fazendo isso? Veja que lá eles descobriram isso. Paulo, Pedro, apóstolos, mestres, eles serviram a Jesus, consagraram, jejuaram e falaram: agora fala, Espírito Santo, que tu é o majoritário, tu é o que dá a palavra final. Aí que o Espírito Santo fala: me separa Paulo, Barnabé, para a obra que eu tenho chamado a eles, e depois Silas. Então veja bem
quem que deu a palavra final? Foi o missionário? Foi o pastor? Foi o bispo? Foi o presbitério? Não. Ele já vivia a nova aliança. A nova aliança diz na primeira cláusula: quem dá a palavra final, quem é o majoritário, é o Espírito Santo. Nós somos cooperadores dele. Por isso que o Espírito Santo chama paracleto. Paracleto é aquele que age majoritariamente, mas ele precisa de nós cooperarmos com ele, ter comunhão com ele. O que é comunhão? Vem de koinonia. Koinonia é a mesma coisa, passar cola em duas folhas e colar. É o outro segredo da aliança. O cristão tem que ser colado. Koinonia é o Espírito de Deus. Levanta de manhã, conversa com o Espírito Santo, comunica com ele, fala com ele. Vai vestir uma roupa, fala: Espírito Santo, vou vestir essa roupa, fale comigo, está adequada? Não como legalismo. Espírito de Deus, vou viajar, posso ir? Espírito de Deus, vou numa festa, posso ir nessa festa? Espírito de Deus, tu é que dá a palavra final, koinonia. Hoje em dia os cristãos não fazem isso. Faz o que bem entender, faz o que vem na cabeça, faz o que bem entende. Não há koinonia. Então está quebrando a aliança. Mas muitos segredos da aliança já foram revelados. E tem mais, tem segredos que ele está revelando cada vez mais, na medida que cumpre eles, que a glória de Deus vai manifestar, que a glória do Pai vai cumprir sobre a igreja. Então isso são segredos. Deus revela os segredos da sua aliança para os que o temem. Como que Paulo, a igreja, descobriu que o Espírito Santo seria majoritário? Tinha que comunicar com ele. Como que descobriram que tem que estar em koinonia, colado a ele, conversar com ele? Como que descobriram esses segredos da aliança? Que Jesus falou: vou, mas envia a vós o Espírito de Deus, estará convosco para sempre. Então eles entenderam, foram revelando os segredos da aliança, na medida que obedece, teme a Deus. Mas tem igreja que fala: não, tem que obedecer, é o estatuto aqui registrado da igreja. A partir de hoje os homens não podem ter bigode, a partir de hoje as irmãs não podem depilar nada. Você encontra isso nas igrejas de legalismo. Isso é segredo de Deus? Isso é carne, isso aí é engano, é influência do diabo para deturpar a aliança de Cristo com Deus, porque Jesus tem uma aliança, um concerto, mas esse concerto, ele tem segredos, ele é revelado aos que temem a Deus. Mas aí o inimigo fala: não, faz estatuto doutrinário, não é só dar sacrifício, faz isso, faz aquilo. Isso é o joio que vai perturbando o evangelho. Mas os segredos é revelado para os que temem a ele. Veja que está em Hebreus, que a palavra é escrita nas tábuas do coração, na medida que vai temendo a Deus. Então nesta etapa de hoje, e mais uma etapa agora, para os que vão temendo a Deus, vai se revelando vários segredos da aliança. E você vai ver que não é estatuto doutrinário, não é legalismo, não é sacrifício, mas está na palavra, segredo de Deus para cumprir, para viver aliança em Cristo, ter regalias e proteção, porque nós vivemos dentro de um contrato. Ao Deus mandar Jesus, ele fez uma aliança, um contrato de termos de obrigação, termos de regalia, exigências que tem que ser cumpridas. Tudo Jesus comprou e pagou, mas é uma aliança que ele fez. Tanto é que na aliança ele fala: quem manda na igreja é o Espírito de Deus aqui na terra, ele que tem que dar a palavra final. Se ele não está dando a palavra final, já quebrou a aliança. Temos que viver em koinonia, tudo que fizermos comunicar com ele, viver cada dia dependendo dele. Isso são termos da aliança com Deus. Veja outros termos da aliança com Deus. Veja que o Espírito de Deus, a igreja estava se formando, a igreja estava começando. Aí começou a dividir mulheres gregas, mulher judaica, e as gregas falaram: os apóstolos atendem primeiro,
as mulheres judaicas, as gregas, ficam em segundo plano. Aí depois Pedro, os discípulos levantam: não é isso que está ocorrendo. Então o Espírito de Deus declarou: Pedro, Paulo, os líderes, fiquem no ministério da palavra e nas orações, e levante homens cheios do Espírito Santo para servir as pessoas. Então veja bem que dentro da igreja tem que ter aquele que tem o ministério da palavra, o ensino, a palavra, a oração, e pessoas específicas para servir todos dentro da igreja. Então isso é o servir. Isso que o Espírito Santo falou para a igreja. Então a palavra, a oração, e há aqueles que vão servindo. O que é servir? Você cuidar de todo mundo na igreja, você ir atrás, visitar, de você orar, socorrer, de ajudar, de tratar bem. Isso que o Espírito de Deus declarou. Então ele resolveu aquela pendência, e a palavra continuou fluindo, a oração, mas o Espírito Santo falou: tem que ter aqueles que vão servir. Então servir não é só na Santa Ceia, servir todos, servir toda pessoa. Servir é ser servo. Vou lá na casa daquele, vou lá visitar o outro, vou lá atrás daquele que está doente, vou lá ajudar, socorrer. Isso que o Espírito de Deus declarou como segredo da aliança, para manter o amor à unidade. Mas o que ocorre hoje? As pessoas só querem o púlpito, não quer virar pastor, não quer saber quanto que eu vou ganhar, eu quero cargo. Mas a pessoa fala: mas quem manda é o Espírito de Deus, Ele que tem a primazia na igreja. Nós devemos simplesmente perguntar: Senhor, quero cumprir a minha função na tua obra. É a palavra, é intercessão, orar sem cessar mesmo, ou é para me servir todo mundo, e atrás das pessoas, servir bem os que recebem na igreja, atrás das pessoas, doar pelas pessoas? É isso que o Espírito de Deus falou, isso que manteve a igreja dos apóstolos na sua fé, no seu coração. A palavra viva, a oração e a maioria servindo ao outro. Cada um falava: não, isso não é meu não, isso é para você. Mas hoje não há isso, porque está quebrando os princípios da aliança. Mas na medida que a igreja vai tornando obediente a Deus, o Espírito de Deus vai tomando o lugar dele, e a obra dele vai ser feita. Então nós temos que cada vez mais ter o temor de Deus. Então hoje nós completamos nessa manhã que após a fé é crescer em satisfazer a vontade do Pai. E na hora que você fala: eu vou viver a vontade do Pai, aí você vai entender que Ele vai revelando os segredos da sua vontade. Mas você tem que estar consciente que quer obedecer de todo o coração. Obedecer a palavra de Deus, o coração de Deus, na mente de Cristo. Aí Ele vai te falando os segredos da aliança, vai te revelando para a igreja individualmente, e isso vai trazendo a glória de Deus na terra. Então nessa manhã completamos esta fase. Agora já à noite começará a falar dos grandes segredos de Deus que Ele já tem falado, que está na palavra, coisas que estavam muitas vezes ocultas, sem pregá-las, passa desapercebido, mas são requisitos da aliança de Deus para o avivamento ocorrer, a glória de Deus manifestar. E nós temos que ir adiante, mesmo que tem pessoa convertendo, aceitando Jesus ainda, mas a igreja tem que caminhar, andar no Espírito, porque quanto mais pessoas andam no Espírito, aqueles que estão convertendo mais rápido crescem, mais unção cresce, porque eles não vão pegar ranço de legalismo, de carnalidade, de briga, de hipocrisia. A pessoa já cresce rapidamente. O grande problema hoje dos cristãos demorar a crescer é que contamina demais, é legalismo, ranço, hipocrisia, carnalidade, mistura tudo e não segue o mover de Deus, aí demora. Mas a pessoa que já converte e já vai aprendendo no Espírito, ele vai rapidamente crescendo para a glória de Deus manifestar. Amém? Então essa é a etapa que completa como é a vontade do Pai, e vamos passar já à noite para segredos da aliança de Deus. Ele revela para aqueles que obedecem e temem a Ele de todo o coração.
Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Então vamos agora, igreja, por meu Deus e Pai, em nome de Jesus, completamos esta fase, que é entender o que é deixar o rudimento da fé e prosseguir a maturidade. E o sinal de maturidade é viver estritamente a vontade do Pai. E na medida que anda no Espírito, ele vai revelando os segredos da sua vontade, os segredos da sua aliança. Pai amado, Pai querido, é coisa santa e tremenda que tu está falando ao ministério. E tu tem falado que está chegando um tempo de um grande avivamento. E tu tem encontrado muitos que querem a tua glória, mas alguns falam: não queremos a glória de Deus, vamos morrer. Fale Moisés conosco. E Deus desagradou da maior parte de Israel e foram morrendo pelo deserto. Assim é um exemplo a igreja. Mas aqueles que querem a glória do Pai, andar no Espírito, satisfazer a vontade de Deus, jamais decepcionarão. Senhor, ao longo do tempo tu nos mostraste quanta joia existe para todo lado, quanto engano, quanta situação que o inimigo criou para contaminar o trigo de Deus. Mas certo dia tu falou: meu filho, tenho lhe permitido ver muitas coisas, mas te mostrarei agora, porque o teu desejo foi grande, de querer saber da minha glória. Vou lhe mostrar como que é a morte adâmica, o que antes já lhe mostrei, e tu entenderá o que é a igreja tornar gloriosa. E Pai, assim tu tem ordenado pregar nesses últimos tempos, mesmo sendo abandonado, rejeitado, mesmo sendo traído, mesmo sendo incompreendido, mas tu tem o remanescente de Deus, tu tem os fiéis que jamais desistem da tua palavra. Senhor, que a igreja torne realmente santa e gloriosa. Abundante vitória a todos nesta manhã, e abençoe à noite a grande primeira Santa Ceia do ano, que vai desencadear um grande mover de Deus, o segredo de Deus revelado aos que temem a Deus. Confirma, Senhor, tão grande avivamento sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Esta obra é tua, ninguém pode detê-la. Rebecares, setares, justírias, ama cantori, dala caja taflado pior, rimiririce cantori biar, lancantalos, romolojoto plasata lablaios, rianda flar, rioji coliare blaios, rimiririca la sota flatar, rimioji cantori ablaias, rofla flossa flablaclar, rimirite lacatorias. Bendito, bendito o nome do Deus vivo. Sim, ó Pai, aviva a tua igreja. Sim, ó Pai, aviva este santo ministério. Sim, ó Pai, aviva esta obra, Pai. Aviva este teu povo, Pai. Aviva esta amada e querida e eleita igreja. Riririca la satablar, romoloso toloblaclatarias, riririca la satalacer. Louvado, louvado, louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Confirma, sim, ó Pai, tão grande avivamento. Confirma, sim, ó Pai, tão grande vitória, tão grande graça sobre esta obra, sobre esse teu povo, sobre esta amada e eleita igreja. Grande claros, ritidica blasteplar, rielocota la blastedar. Abençoa a todos, ó Pai, que tu envia esta obra, que permanecem, que são firmes e fortes, andando no Espírito. E tu tem o teu remanescente, vendo do norte, do sul, leste, do oeste, do stand de Belém, de todas as cidades e nações. Tu tem prometido um grande avivamento, Pai, e não há demônio, não há principado, na entidade que impedirá o teu mover. Que a igreja torne realmente gloriosa, que venhamos viver os segredos de Deus, os segredos da aliança. Louvado o nome do Senhor. Ribicada cracha dar vida abundante a todos, ó Pai, vida próspera para todos, avivamento sobre a igreja, vitória sobre todo esse ministério. Ramalalá, clatalá, sobrelar, rimiririca, tacota, blalar, rianga, clantha, soria. Envia, Pai, as multidões que tu tem como remanescente, que quer a glória do Pai. Manifesta que o teu povo vive o avivamento, opere nesta manhã profética e à noite a primeira grande Santa Ceia, os segredos da aliança de Deus se revelando. Confirma tão grande avivamento, Pai, vida abundante a todos, em nome de Jesus, amém
E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome de Jesus.